Nessa aula eu vou te falar um motivo que às vezes você pode estar tomando loss por conta da limitação no mercado. Você acha que aquela região é uma região que vai limitar o preço, mas na verdade é uma região falsa. É uma região que na verdade apresenta sim uma limitação no mercado verdadeiro, porém tem outros cenários que pode ficar ruim essa operação. Então ela vai descontextualizar o cenário para você poder pegar essa operação e não vai ser mais limite do mercado. Então aqui vamos ver qual o tipo de operação que ele pegou aqui. Vamos ver esse áudio que ele mandou, que ele viu, que ele enxergou nessa análise. Essa entrada aqui, aquela vela vermelha aqui foi rompido. Ó, ele tá falando isso daqui, ó. Que essa vela verde aqui, ele conseguiu romper essa pernada vendedora aqui, ó. Essa vela de venda aqui, ó. Você marca a extremidade, ela pode ter uma vela ou pode ter mais velas, tanto faz. Mas se ela consegue romper a extremidade, a gente já tem um pequeno cenário aqui que aí já começa a ser uma limitação do preço. Então o mercado, quando ele rompe, ele dá continuação. A gente sabe que o mercado, quando tocar uma liquidez de venda, a gente pode pegar a operação de compra. Na verdade aqui, ele até pegou errado, porque não era a operação, não era nessa daqui. A operação, se fosse para pegar, seria nessa. Então vamos ver aqui o restante. E feito vocês têm que ir um molde externo, antes de vir, quando vim testar nisso. Mas ela testou ali aquele lote. E a próxima vela eu peguei foi um ali apertadinho, mas foi um. Feito vocês têm que deixar negativo um pouquinho. Aí peguei. E a vela até deixou para vir para os dois lados. Não, mas não é só porque ela deixou o pavio para os dois lados que é para você pegar a operação de continuação, porque não funciona assim. O mercado tem que formar um padrão de continuação para poder pegar ela. No caso aqui, a gente vai olhar que as duas velas anteriores, ela não demonstrou esse padrão de continuação. Pelo contrário, ela demonstrou um padrão de reversão. E como que eu sei disso? Porque aqui a gente sabe que tem uma liquidação do preço. E o que seria uma liquidação do preço? Quando o corpo da vela verde trava em simetria com o pavio da vela verde também. Então, a gente tem o pavio do fechamento e a gente tem o fechamento da vela. Então, quando o fechamento dessa vela trava em simetria com o pavio do fechamento de outra vela verde, aqui é uma liquidação do preço. Aqui é a leitura para fazer uma venda e não uma compra. Então, basicamente, só porque ele rompeu aqui, ó, ele fez o rompimento, ele achou que poderia pegar uma operação de compra. Ele achou aqui que seria um limite do mercado, que é basicamente isso, ó. O limite do preço é quando a gente tem aqui uma pernada, seja de compra ou de venda, ela consegue ser rompida, que nem aqui, ó, ela conseguiu romper e conseguiu confirmar. Aí no futuro, sim, quando conseguir tocar uma liquidez de venda e essa liquidez de venda não consiga romper o canal, a gente pode pegar a operação de compra. Então a operação você até poderia pegar se fosse nessa daqui, mas para essa daqui, ó, uma continuação do nada assim, sem tocar, sem retrair aqui primeiro, então ela teria que retrair aqui, finalizar essa vela para você poder pegar essa compra aqui, mas pegar direto não pode não. Então aqui se fez essa operação, mas ficou bem arriscada mesmo, porque a gente tem muito mais confluência para operar vendido do que para compra, e é por isso que ele conseguiu pegar uma margem um pouquinho legal, só que cara, vai dar muito ruim se continuar pegando esse tipo de operação, é muito menos assertivo, porque a gente tem aqui, ó, a gente tem uma liquidação do preço, porque a gente sabe quando o corpo dessa vela verde consegue travar no pavio de outra vela verde, a gente tem uma liquidação do preço, a gente tem leitura para fazer uma reversão do preço. Não se leve a nomes, é só fazer isso, ó. Se o corpo, então a parte do fechamento dessa vela travar em simetria com um pavio de outra vela da mesma cor, é uma liquidação do preço, ou seja, a gente tem leitura de reversão. Não precisa ficar decorando o nome, é só você decorar isso daqui. O corpo travou, o fechamento travou no pavio do fechamento, é leitura para reversão, é leitura, uma pequena leitura, não quer dizer que você vai pegar a reversão. Então aqui, ó, se fosse na vela vermelha, a gente tem uma vela vermelha aqui, pode ser na próxima vela ou pode ser no futuro também. Então se o corpo dessa vela travar em simetria com esse pavio, então o corpo travou em simetria com o pavio, deixando mais pavio, isso aqui é uma liquidação do preço, porque travou o corpo junto com o pavio, então o fechamento junto com o pavio do fechamento. Aí a gente tem uma leitura para fazer uma compra aqui. E aqui, já que aqui é duas velas da mesma cor, o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior, ela termina em simetria com o pavio aqui do fechamento, é leitura para fazer uma venda. Então vamos ver aqui as confluências positivas e as confluências negativas. Primeira coisa que ele pensou, aqui era um limite do mercado, porque a gente tem o corpo e a gente tem o pavio. A gente pode marcar aqui o corpo, no caso ele até marcou um pouquinho torto, mas não tem problema não, ó. Corpo e do pavio, que é sempre a gente faz a marcação sempre na abertura. Aí quando consegue fazer esse rompimento e faz uma vela de confirmação, você não pode pegar direto. Você tem que esperar a liquidez de venda, então o pavio da vela vermelha, porque aqui, ó, é como se fosse uma rejeição. Então se o pavio da vela vermelha estivesse retraindo, estivesse rejeitando nessa pernada de venda, em outra vela de venda, isso aqui era uma rejeição, a gente teria a leitura para fazer a compra. Mas de novo, como falei, você não pode pegar a compra só porque ele fez esse rompimento. E também isso aqui não é um padrão de continuação. Ele pensou que era um padrão de continuação, mas na verdade não. Não é só porque deixou o pavio para cima e para baixo,
porque é para você pegar a continuação, porque aqui o cenário era total de reversão. Fez aqui o corpo em simetria com o pavio, a gente tem uma liquidação do preço. E se você for olhar o pavio aqui na parte de baixo, a gente sabe que a gente tem uma pressão vendedora. E por que pressão de vendedora? Porque o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior, terminando em simetria, e ainda por cima o pavio dessa vela conseguiu superar o pavio da vela anterior. Então se a gente tem essa superação de pavio com as velas da mesma cor, o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior, terminou travado ainda por cima, e o pavio dessa vela conseguiu superar a vela anterior, o pavio da vela anterior, a gente tem uma leitura aqui de pressão de venda. Então isso aqui é uma liquidação do preço com pressão de venda, leitura muito forte para operar vendido. Obviamente tem que olhar o restante do cenário. Eu não tenho aqui o passado do gráfico, como ele deixou o gráfico aqui bem na cara, com bastante zoom, não consegui ver o restante do gráfico. Então quando você não consegue ver o restante do gráfico, já fica uma operação mais perigosa, porque você não está sabendo ver o passado do gráfico. O passado do gráfico também é muito importante, tem que ver o histórico ali do preço. Então você olha aqui para a esquerda e, por exemplo, se o mercado já estiver batendo no alvo, ele pode muito bem reverter também, que é uma leitura muito mais forte, que a gente tem aqui liquidação do preço, a gente tem essa pressão de venda, então já teria mais confluência para pegar essa venda aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma reversão. Então, vela verde aqui e vela vermelha. A gente sabe que isso aqui, esse padrãozinho, forma um topo. E que isso é um topo? É igual esse daqui, ó, vela verde e vela vermelha. Isso aqui formou um topo. Isso aqui, vela vermelha e vela verde, formou um fundo. Então, aqui, se a gente formou um topo e o mercado já consegue bater aqui, é que eu fiz muito para cima, mas se ele conseguir bater, ó, no corpo, no pavio e no pavio da vela anterior, ou pode ser qualquer marcação aqui, se ele já conseguiu bater aqui dentro ou aqui retraindo, e já é alvo de mercado, ele já conseguiu bater nesse topo, então ele tem leitura muito forte para operar vendido, porque ele operou comprado, mas para confluência para compra não tem nenhuma, porque a gente não tem nenhum padrão de continuação, também a gente não tem o limite do preço, porque o limite do preço ele deveria romper, confirmar, fez isso sim, só que não tocou a liquidez de venda, não tocou o pavio de venda para fazer essa rejeição. Então o limite do preço é basicamente uma rejeição, quando toca aqui a vela da mesma cor rejeitando outra vela da mesma cor, aí sim você pode pegar a compra, mas aqui tem leitura total para operar vendido. Então temos aqui a liquidação do preço, temos aqui que esse pavio superou o pavio da vela anterior, então temos uma pressão de baixa, e também esse topo, se tivesse lá atrás do gráfico, ou tivesse já tocado nesse topo, no caso não tocou, eu fiz aqui um pouquinho ruim o desenho, mas por exemplo, a gente tem essa marcação aqui, e a gente tem aqui um topo, a gente tem uma vela verde e uma vela vermelha. Se o mercado já consegue tocar, pode ser no corpo, pode ser no pavio aqui, ó, ou também pode ser no pavio da vela anterior, tanto faz. Se ele já tá dentro aqui dessa região, se ele já consegue retrair, ou somente entrar aqui dentro do corpo, aqui mesmo assim já deu alvo de mercado, pode pegar a operação de venda, porque tem leitura muito mais forte para pegar a venda do que compra. É por isso aqui ele pegou uma margem um pouquinho melhor e deu essa vitória, mas ele podia muito bem descer rasgando aqui. Ele só não desceu rasgando porque não tinha liquidez de venda, não tinha interesse vendedor. Porque essa vela aqui, ela terminou sem interesse, porque todo interesse de venda é o pavio do fechamento. E se ele não deixa o pavio do fechamento, não tem mais o que o mercado buscar, porque aqui todo pavio do fechamento é liquidez para o mercado buscar. Quem não sabe liquidez é todo o pavio do fechamento. Então a única vela vermelha aqui, já que a gente quer operar vendido, a única vela vermelha que apareceu foi essa daqui. E se ela não deixa pavio no fechamento, quer dizer que ela não deixou interesse, quer dizer que ela não deixou liquidez para o mercado vir buscar, porque toda a liquidez ela vai ser pendente para o mercado vir buscar ou na próxima vela ou no futuro, e para ela buscar essa liquidez, ele tem que fechar com o corpo. Então aqui não tem nenhum tipo de liquidez para o mercado buscar. Então o único motivo dessa vela não descer rasgando foi por conta disso, mas a leitura total aqui do contexto quer dizer que o mercado tinha muito mais leitura para venda do que operar comprado. Então essa operação aqui tá errada, não pode pegar esse tipo de operação, porque no longo prazo vai dar muito ruim. Hoje deu certo, mas amanhã pode dar errado, depois da manhã também pode dar errado, e você quebrar a banca aí, se lascar e achar que não funciona. Mas aqui tá totalmente errado, tem muito mais leitura para operar vendido do que comprado. Então se você gostou dessa aula e quer que eu corrija as suas operações também, é só você entrar pro treinamento 3.0 todos os dias, que lá eu te ensino ali de maneira organizada, 20 aulas totalmente organizadas, e também você vai ter o meu suporte para poder te acompanhar. Então eu vou poder ver suas operações, vai poder mandar elas para mim, e eu vou ver de fato aonde você precisa melhorar, porque eu vou fazer que nem é que eu tô fazendo aqui no vídeo. Eu vou ver aqui, vou analisar, vou mandar para você a correção, e assim você vai aprendendo muito mais fácil a aprender a operar e aprender a ter uma leitura mais avançada do preço, do que ficar independente de indicador, ficar dependendo aí de suporte e resistência, porque isso aí não funciona. Então é com esse canal que você vai aprender de fato a operar de verdade, não ficar caindo nessas ilusões aí de falsos gurus. Se você gostou dessa aula e ficou até o final do vídeo, comenta a liquidação do preço para eu saber que você ficou até o final, porque muita gente sai antes do vídeo, pensa que é milagre, mas não é. A leitura do preço é isso daqui, não tem milagre, não tem segredo, não tem fórmula mágica. Você tem que saber ler de fato o gráfico, porque quando você sabe ler, você não fica dependendo de nada. Você não depende de outras pessoas, você não depende de indicador, você não depende de suporte e resistência, porque você já sabe
sabe fazer a leitura do gráfico e sabe ler ele de maneira profissional. Então comente liquidação do preço para saber que você ficou até o final aqui e o YouTube entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo e entregar esse conteúdo para mais pessoas, porque eu tenho certeza que é um conteúdo de muito valor e que vai ajudar outras pessoas também. Então bora pra próxima aula e tamo junto.